Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ouvi uma mensagem, uma pregação curta, mas que eu considero a mais importante, dentro do contexto da palavra de Deus, onde tudo é importante. O título dessa mensagem é Não deixe quem você ama ir para o inferno. Isso é uma grande realidade, irmãos, né? Tem uma história do rico e Lázaro, que não é parábola, é uma história real, Lucas capítulo 16, onde diz que o rico morreu, foi sepultado, e lá ele falou com Abraão, onde ele diz que estava sendo atormentado naquela chama. Estava lá antes de Jesus, né, desde a época de Jesus, e continua lá, e né, é um sofrimento eterno. Então, aceita Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus, sirva a Ele, congregue numa igreja, escolha uma igreja séria e congregue, cumpra a tua escala, seja dizimista, cumpra a tua escala, frequente os cultos, busque a Deus com amor e interceda pelos seus. Faça a obra do Senhor. Porque a Bíblia diz, crê tu no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, família, né? Então, amados irmãos, aproveita essa grande oportunidade de salvação, né? No tempo que se chama hoje. O ontem já passou, o amanhã depende, né, de nós chegar lá, depende de Deus. Louvado seja Deus, glorificado o nome santo do Senhor. Não deixe quem você ama ir para o inferno. Ore, jejue, clame e não se acovarde. Quantas pessoas que fizeram um propósito de servir a Deus e não estão servindo, colocando a sua alma em perigo de condenação e os seus entes queridos também, os seus familiares. Louvado seja Deus, ou seja, aqueles a quem Ele ama estão também correndo sério risco, porque Deus, quando chama um, é para aquele um fazer a obra e interceder já pelos seus, e através daquele ali Deus vai chamar outros. Né? A colheita tem que ser feita quando a fruta está, quando o produto está maduro, né? Deus sabe a hora certa. Então faça a obra do Senhor. Semeie hoje, amanhã vai vir a colheita. Não deixe quem você ama ir para o inferno, né? Louvado seja Deus. Só tem dois caminhos, né? O caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo que leva à condenação. E o Senhor Jesus mesmo disse, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Jesus é a Bíblia. Né? Se apegue, Jesus, a Bíblia, né? Deus Pai que está na Bíblia, o Espírito Santo que é nosso Consolador, né? Mas é Jesus Cristo e a Bíblia. Você vai ter o caminho ali, né? E para ti e para tua família, para teus entes queridos, para eles não irem para o inferno. Mas faça por amor, né? Sirva ao Senhor por amor. Louvado seja. Hoje a cegueira espiritual é muito grande, né? Mais do que nunca, né? Então esse é o primeiro assunto, né? Achei interessante compartilhar, né? Não deixe quem você ama ir para o inferno. Mas faça algo prático, não adianta você só se comover e quando a pessoa falecer ali lá chorar e botar luto e demonstrar dor, a pessoa já foi, já era, irmãos. Pouco vai adiantar, nada vai adiantar. Né? Pode ser a pessoa mais querida, o corpo ali, a carcaça, ninguém segura, enterra logo, porque cheira mal. A alma foi para a eternidade. Mas, no segundo assunto, né, nós sabemos que a matéria ela é inanimada, ela não tem vida em si mesma. Seja um objeto de metal, seja um objeto de tijolo, de concreto. Então não deixe nada, né? Não se apegue. Tenha, puder ter, eu não boto nada fora. Tenho projetos, tenho sonhos, tenho ambições, né, lícitas, quero conquistar, né? Mas nunca, tudo é emprestado, nunca se apegue. A matéria, ela é inanimada, ela não tem vida, um carro não tem vida, uma casa não tem vida, o dia que nós partir fica tudo. Então, o que tem vida é o mundo espiritual, o nosso espírito, a nossa alma, né? A realidade do céu e Deus, de um lado, e o inimigo, o diabo e o inferno, né? Do outro lado, é a condenação eterna. Isso são realidades. A parte material é passageira, né? Então, a matéria, não esqueça, ela é inanimada, não tem vida. Mas quantos que vivem em torno da matéria? Pela matéria eles matam, pela matéria eles fazem feitiçaria, pela matéria eles odeiam, eles fazem horrores. Como se a matéria fosse uma grande coisa, um fim em si mesmo. E ela é inanimada, não tem vida. Precisamos, claro, precisamos de uma casa, puder ter um carro
é uma benção, meio de locomoção, mas se não tiver, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai a pé. Tem gente que vive tranquilamente sem carro. Tem gente que tem condições de ter e não quer ter porque prefere não ter a preocupação de ter que estar arrumando oficina, pagar IPVA, abastecer, prefere pegar um táxi. Então, vive tranquilamente. Mas se puder ter, é benção. Não estou dizendo para não ter. Mas é uma matéria. Tenha, mas não se apegue. Então, a matéria é inanimada, né? Busca o que realmente interessa, a salvação. E terceiro assunto, irmãos, quantos povos já guerrearam para poder ter a liberdade de cultuar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E, no entanto, aqui no Brasil temos essa liberdade e os crentes, conhecedores da palavra, que já foram até batizados com o Espírito Santo, e ficam em casa, irmãos, e não servem a Deus, não marcham, não pregam, não compartilham, ficam se remoendo, ficam apontando um e o outro, olhando os defeitos, porque um demônio já enganou a mente deles. Quantos povos que guerrearam! Martinho Lutero foi perseguido, a Igreja Católica queria matar ele, né? O imperador da Alemanha protegeu ele, houve guerra na Europa, até hoje países com a bandeira lá, né? Os países nórdicos ali são protestantes, os outros são católicos. Há uma divisão, Irlanda do Norte, um é católico, outra é protestante, por causa da reforma protestante de Martinho Lutero. Guerra, povos guerrearam, povos foram oprimidos, massacrados para poder seguir a Bíblia, né? Os huguenotes, os valdenses, os albigenses, tantos povos foram, né, começaram a ler a Bíblia, se converteram e foram mortos, foram perseguidos por causa da palavra. E no Brasil tem essa liberdade e você não aproveita. Você está fazendo um grande erro, uma grande bobagem. E quarto assunto, irmãos, né? A autoridade de Jesus Cristo. Quando Jesus se deparou com o gadareno, que era uma legião de demônios, uma legião de soldados romanos tinha de 3 a 6 mil soldados, então imagina. Os demônios rogaram a Jesus, se nos expulsa dele, mande-nos para os porcos. Não nos mande para o abismo. Até os demônios se submetem e obedecem a Jesus e reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. Era pelo menos 2 mil demônios, porque entraram em 2 mil porcos e os porcos caíram no precipício. Então, pelo menos 2 mil demônios, o chefe deles era uma legião, né? E não atacaram Jesus. Jesus era um só. No mínimo 2 mil demônios temeram e nem ousaram. Por quê? Porque reconhece a autoridade de Jesus. E os crentes, muitos não obedecem a Jesus, não conhecem, não reconhecem a autoridade do Senhor Jesus, não vão cultuar a Deus, prestar culto a Deus, se vão, é para olhar defeito, é porque achar que tem pouca gente na igreja. Irmãos, vá adorar a Deus, se tem pouco, tem muitos, faça a tua parte. Tu quer espetáculo, quer plateia, do teu lugar, tu tá no lugar errado. Alguém já disse, tu quer ser reconhecido, o lugar de ser reconhecido é o IML, que Deus o livre. Irmãos, quanta cegueira espiritual temos visto, quanto engano. Reconheça a autoridade de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos agradecendo, Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, pedindo, Senhor, venha despertar a sua igreja, dá-nos sabedoria e graça para ganhar também nossos familiares, não deixa nenhum deles ir para a condenação, não deixa nenhum deles partir sem salvação, ó Deus. Pai, a nossa oração, nosso pedido e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.